Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já reparou como tem pessoas que gostam de julgar os outros? A pessoa forma uma opinião sobre alguém, se coloca no lugar de juiz, decide se a pessoa está errada ou não e decreta uma sentença. O que a Bíblia diz sobre isso? Você sabia que muito provavelmente você aprendeu um versículo de forma errada? Um versículo que as pessoas usam para falar de oferta, de contribuição financeira, mas que na verdade Jesus estava falando sobre julgar as pessoas e não sobre dinheiro? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai descobrir coisas que você não sabe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho aí para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo. Entenda uma coisa, de uma vez por todas. Você tem todo o direito do mundo de achar, de pensar o que você quiser sobre alguém. Você pode considerar, acreditar, entender que o que alguém faz está certo ou errado. Mas nem tudo o que você supõe, o que você imagina, o que você presume, de fato é. Nós somos humanos, e humanos que somos falhos nas nossas conjecturas, nas nossas pressuposições. E é exatamente por isso que não temos o direito de julgar a vida de A ou de B, sentenciando tão somente com base na nossa forma de pensar. Cristo diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Não julgue para que você não seja julgado, porque com o mesmo juízo, com a mesma sentença, você também será julgado. E com a mesma medida, com o mesmo critério que você usar para o julgamento, você também será julgado. Nós não somos perfeitos. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no teu? Aí Jesus pergunta no versículo 4, como é que você vai pedir para tirar o cisco do olho do teu irmão se você está com uma trave no seu? Deixa de ser hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e somente depois queira tirar a trave ou o cisco do olho do teu irmão. Parece pesado. Mas o que Cristo está dizendo é simplesmente, cuida primeiro da tua vida, para depois você apontar a vida do outro. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz assim no capítulo 1, versículo 19, todo homem, todo ser humano, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso quer dizer, para ouvir, esteja sempre atento, de prontidão, mas para falar, não tenha pressa. Pondere, analise, reflita, ouça mais e fale menos. Para isto temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Não seja precipitado para julgar as pessoas. Antes de olhar para o outro, façamos o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você e você verá que também é falho. E ao percebermos o quanto somos falhos, nós usaremos de misericórdia com as pessoas nos nossos julgamentos, que foi o que Cristo ensinou em Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você já imaginou se Deus fosse nos julgar com a severidade com que nós merecêssemos? Nenhum de nós permaneceria. Mas Davi nos diz no Salmo 103, versículos 10 a 12, o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E por quê? Porque quanto o céu está elevado acima da terra, assim é a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E o profeta Jeremias afirma em Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jesus diz em Lucas 6:37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. É interessante que Jesus está falando sobre julgar as pessoas. E aí ele diz no versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Jesus não está falando sobre contribuir financeiramente e nem sobre fazer doações. Ele está ensinando que devemos medir as pessoas, formar conceitos sobre as pessoas, usando de misericórdia. Porque com a mesma medida com que medimos as pessoas, também nos medirão. Com o mesmo critério que julgamos, seremos julgados. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1, você se torna indesculpável, imperdoável, quando julga quem quer que seja, tornando-se condenado naquilo em que julga. Como você tem enxergado as falhas das pessoas? Com misericórdia, reconhecendo que também tem as suas falhas? Ou tem sido duro demais? Você tem se julgado em primeiro lugar, procurando tirar a trave do teu olho e depois procurado perdoar e ajudar o próximo a tirar o cisco do olho dele? Os nossos julgamentos são falhos porque não conhecemos o quadro completo da vida das pessoas. Na grande maioria das vezes, não conhecemos uma ínfima parte da história. Não temos todos os detalhes do acontecido. Não temos certeza se o que ouvimos falar é verdade. E ainda assim, emitimos julgamentos precipitados quando deveríamos deixar isso única e exclusivamente para o justo juiz, Deus. O único perfeito que andou por esta terra foi Jesus de Nazaré. Mas então eu não posso nunca dizer que uma pessoa está fora dos padrões da palavra de Deus? Não posso corrigir? Não só pode, como deve. Jesus censurou os escribas e fariseus. Paulo corrigiu muitos erros nas igrejas da sua época, e ele nos diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, eu te conjuro, eu te peço, eu te imploro, pelo amor de Deus, é o que Paulo está dizendo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, eu te imploro, pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, proteste, aponte o pecado, repreenda, exorte. Mas de que forma? Ele mesmo diz, com toda longanimidade, com paciência, com bondade e com base na doutrina. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E quando observamos que alguém não está andando de acordo com a palavra de Deus, devemos sim orientar, ensinar, corrigir, porém com a bondade de Deus e reconhecendo que nós também não somos perfeitos, mas devemos nos unir, porque juntos somos mais fortes e caminhar unidos em busca da perfeição. O nosso julgamento não pode jamais ser com base nos nossos valores pessoais, mas sim com base na palavra de Deus. O que determina o certo e o errado não é a minha voz interior, a minha luz interior, a minha consciência, a minha moral, o meu juízo de valor. O que determina o certo e o errado é a santa e bendita palavra de Deus. É certo o que a palavra de Deus diz que é certo, e é errado o que a palavra de Deus diz que é errado. Nós, enquanto seres humanos imperfeitos, devemos julgar as ações praticadas pelas pessoas à luz da Bíblia, e não julgarmos e condenarmos as pessoas em si. Os escribas e fariseus julgavam a Jesus porque ele comia e bebia com pecadores, mas a intenção de Jesus era salvá-los. E quantas vezes alguém aponta o dedo para o outro, julgando as intenções do coração da pessoa, quando na verdade o único que conhece os pensamentos e intenções do coração é Deus. Cuidado para não generalizar e julgar as pessoas tão somente com base em experiências passadas. Nem todas as pessoas praticam as mesmas ações. Nem todas as que fazem algo as fazem pelo mesmo motivo. Não é porque alguém se comportou de maneira X no passado que se comporta da mesma maneira no presente ou que se comportará no futuro. Não condene as pessoas porque Cristo morreu por todos e somente a Ele cabe o julgamento. Quando Davi pecou, Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo. E o profeta começou contando uma ilustração. Um homem rico, em vez de matar um dos seus animais para dar de comer a um convidado,
tomou a única cordeira de um homem pobre para dar a refeição ao seu convidado. Quando Davi ouviu isso, ele disse: este homem tem que morrer. Pena de morte para ele. E o profeta disse: este homem é você. Davi, o homem rico, tinha tudo o que queria: o reino, o palácio, as mulheres do palácio, e Deus teria lhe dado muito mais. Mas ele preferiu tirar a única coisa que Urias tinha, a sua mulher. É mais fácil enxergar a falha no outro do que olhar para si mesmo e enxergar o erro. Davi condenou o homem da história, mas não havia conseguido enxergar o seu próprio pecado. Temos conseguido enxergar as nossas próprias falhas? Ou será que temos feito vista grossa, nos portando como se não soubéssemos, como se não tivéssemos ciência dessas falhas, fingindo uma perfeição que na verdade não temos? Fingir nos lembra a expressão que Jesus utilizou em Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Há pessoas especialistas em criticar, em julgar, em apontar o dedo, em acusar. Se esquecem de que quando levaram perante Jesus a mulher flagrada no próprio ato adulterando, a mensagem do Messias foi: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Jesus não disse que ela estava certa. Ele não passou a mão na cabeça dela. Ele, o justo juiz, disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele estava demonstrando que o juízo dele é diferente do nosso e que precisamos olhar primeiro para nós mesmos e somente depois olhar para os erros do outro. Em Lucas capítulo 18, versículo 9, diz que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano justamente para aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezando os outros. Ou seja, como o fariseu da parábola, eles não viam falhas em si mesmos, mas enxergavam nos outros. Eu não sou como esse publicano, dizia o fariseu. E você? Deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita, deixa de ser juiz da vida alheia. Antes de julgar alguém, lembre-se que Deus nos amou apesar dos nossos pecados. Nós também devemos amar o nosso próximo, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, e o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, corrige com amor, e não julga condenando. Deus usou de misericórdia para conosco, não nos dando o castigo que merecíamos, mas nos dando o favor que não merecíamos, a sua graça. Usemos também de misericórdia, de bondade, de compaixão com as pessoas. Não devemos tolerar o pecado, como Cristo também não tolera. Mas precisamos amar o pecador. Porque ainda que nascemos de novo e fomos transformados por Deus, também não somos perfeitos. E um dia também estivemos nas trevas. A correção, a disciplina bíblica, deve ser aplicada. E quando Cristo falou do julgamento, ele se referia ao espírito de crítica e à arrogância que não devemos ter em julgar as pessoas como se fôssemos espiritualmente melhores do que elas. Paulo diz aos Romanos no capítulo 11, versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O Senhor é bondoso para com aqueles que se arrependem e buscam a sua face, e severo para com os que deliberadamente rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz, vivendo sem se preocupar com ele e sem querer abandonar a vida de pecado. Quanto a nós, pregamos a palavra com amor, querendo como Deus que todos se arrependam dos seus erros e tenham a oportunidade de se salvar. A partir de hoje, deixe o julgamento com Deus. Ele é o justo juiz, julgará com retidão e justiça, pois conhece o mais profundo do coração dos homens. Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. O julgamento dele é perfeito. Quando as pessoas são julgadas no tribunal da terra, o culpado pode se safar. O inocente pode ser condenado injustamente. As penas podem variar dependendo do juiz que está julgando. A justiça do homem pode não ser cega, porque muitas vezes há interpretações equivocadas, testemunhas falsas, provas adulteradas e corrupção.
Mas o justo juiz, o seu julgamento é perfeito. O Senhor disse a Samuel para não julgar a Eliabe, irmão de Davi, pela aparência. Pela aparência, Samuel o teria escolhido no lugar de Davi, mas Deus o havia rejeitado. Asaf pergunta no Salmo 82:2: Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência dos ímpios? Olha isso agora. Salomão exorta em Provérbios 28:21. Respeitar a aparência das pessoas, julgar as pessoas pela aparência não é bom. Por que, Salomão? Ele responde: porque até por um bocado de pão o homem se corrompe. Cuidado, não julgue com base na aparência. Você pode errar feio e pecar. Por isso deixemos com Jesus. Em Mateus 22:16, disseram para ele: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Enquanto você julga pelo que você vê, Deus julga pelo que só Ele vê. O próprio Cristo diz em João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Sejamos, pois, misericordiosos e deixemos a sentença de julgamento para Deus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário Eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.